Você sabe qual é a equação geral de uma reta? Então, olha aqui que eu já trouxe prontinho para você a equação geral, marca bem que é a equação geral de uma reta. AX mais BY mais C igual a zero, certo? Então você está perguntando, né? Ô Giz, mas por que mesmo que é essa a equação? Da onde que você tirou isso que eu quero saber? Então vamos lá para a explicação. Ó, para a gente entender melhor sobre a equação geral da reta que eu trouxe, nós precisamos lembrar lá daquela aula da condição de alinhamento de 3 pontos. Porque para a gente encontrar a equação geral da reta, a gente vai partir, né, de uma reta que ela passa por 2 pontos e vamos colocar um terceiro ponto genérico. Então, olha aqui que eu vou fazer, por exemplo. Então, aqui eu tenho o eixo X. Então, eu vou colocar aqui que esse ponto é o X de A, esse ponto vai ser o XB, ok? Estou generalizando. E aqui no eixo Y, eu tenho o YA e aqui em cima eu tenho o YB. Então, se eu juntar aqui o YA com o XA, eu vou formar um ponto e eu vou chamar esse ponto de A, ok? E se eu juntar aqui, então, as coordenadas XB com YB, eu vou formar um outro ponto que eu vou chamar de B. Agora, veja bem, que se eu juntar aqueles 2 pontos, o que eu vou obter juntando os 2 pontos A e B aqui? Eu vou obter uma reta. Posso chamar essa reta de reta R, se eu quiser nomeá-la. Então, eu tenho uma reta. E aí, eu quero descobrir qual a equação geral dessa reta. Então, agora eu vou aproveitar e vou colocar um ponto P aqui. Vou colocar um ponto P, um genérico, pode ser um ponto C também, se quiser colocar. E daí eu vou chamar, então, as coordenadas desse ponto P de X e aqui Y. Então, veja que agora eu estou trabalhando com os 3 pontos. Então, nós temos, ó, as coordenadas de cada ponto. Vamos marcar aqui, ó, o ponto A. O ponto A, ele tem coordenadas. Lembrando que sempre eu começo do eixo X, né? Então, ele tem coordenadas XA com YA. Então, ó, XA com YA. O ponto B, ele tem coordenadas, olha, XB e YB. Aí não precisa ficar preocupado que eu não vou ficar todo momento trabalhando com XA, YA, XB, YB. Não, os valores aqui estão generalizados. Na hora dos exercícios, eles estarão com números daí, tá bom? E o ponto P, que eu coloquei um ponto P genérico, se quisesse escrever C, poderia escrever C, ele é X e Y, tá bom? Aí, como eu disse, para a gente encontrar essa equação geral da reta, a gente usa o conceito de alinhamento de 3 pontos. Por que, Giz, o conceito de alinhamento de 3 pontos? Porque se 3 pontos pertencem à mesma reta, R aqui nesse caso, A, P e C, eu ia falar A, P e B, eles pertencem à mesma reta, quer dizer que eles estão alinhados, né? E se eles estão alinhados, são colineares. E se eles são colineares, o determinante é igual a 0. Ih, Giz, mas eu não sei se a condição de alinhamento desses 3 pontos. Então, tá na aula anterior que tem toda a explicação sobre isso, tá bom? Aqui é uma continuação da aula anterior. Então, para que esses pontos estejam alinhados, o determinante é igual a 0. Se os pontos não estivessem alinhados, por exemplo, se eu tivesse 3 pontos, ó, um ponto A, um ponto B e um ponto P, ó. Veja que aqueles 3 pontos, eles não estão alinhados, eles não são colineares, né? Então, eles não pertencem à mesma reta. E se eu unir esses 3 pontos, na verdade, olha, eles vão formar um triângulo. Então, tá vendo a diferença, né? Então, aqui o determinante é diferente de 0, nesse caso aqui. O determinante é diferente de 0. Para acontecer dos 3 pontos serem alinhados, o determinante é igual a 0. Então, é isso que nós vamos trabalhar agora. Então, nós vamos calcular o determinante agora dessas coordenadas A, B e P. Então, vamos lá, faz o risco aí do determinante. Lembra bem o conceito de determinante, né? Então, vai começar pelo ponto P, para começar com o X aqui, ó. Então, eu vou fazer a coluna do X, depois eu escrevo a coluna do Y. X, agora vai ser X de A aqui embaixo e X de B. Ok, agora vamos para a coluna do Y. Então, aqui embaixo fica Y de A e Y de B. Aí, eu completo aqui com
U, e eu tenho o determinante. E nós sabemos o quê? Nós sabemos que esse determinante deve ser igual a zero, né? Mas eu não vou deixar escrito aqui agora, porque eu já vou aproveitar o mesmo determinante já para calcular aqui o valor. Então, para calcular determinante, quem se esqueceu? Você vai pegar, esse determinante de ordem 3, né? 1, 2, 3 linhas por 1, 2, 3 colunas. Então, nós vamos pegar essas duas colunas aqui e transferir para cá. Então, vai ficar x, xa e xb. Aí vai ficar y, ya e yb. E vamos para o cálculo do determinante. Lembrando que nós vamos fazer a multiplicação dos elementos da diagonal principal. Então, a diagonal principal está aqui, ó. X vezes ya vezes 1. Daí, você vai marcando aí, tá? Então, vai ser x vezes ya vezes ya. Ok. Vezes 1, não precisa escrever, né? Que é ele mesmo. Daí, tenho y vezes 1, que é y, vezes xb. Então, vai ficar mais yxb. Depois, eu tenho aqui, ó, 1 vezes xa vezes yb. Então, vai ficar xa, yb. Vamos agora para os elementos da diagonal secundária. E aí, vai ser xb vezes ya vezes 1. Então, vai ser... Lembrando que quando eu faço a multiplicação dos elementos da diagonal secundária, eu faço o valor oposto, né? Se deu mais, fica menos. Então, vai ser menos xb vezes xb ya. Aí, vai ser o próximo. yb vezes 1 vezes x. Então, vai ser yb vezes 1 vezes x, dá ybx. Menos o último aqui, ó. 1 vezes xa vezes y. Então, vai dar xay. O que eu sei mesmo quando eu calculo o determinante de 3 pontos que estão alinhados? Esse determinante vai ser igual a zero. Não esquece que no caso desse aqui, como os 3 pontos estão alinhados, o determinante tem que ser igual a zero. Bom, agora o que eu vou fazer a partir daqui? Porque eu preciso chegar aqui, ó, eu almejo chegar nisso aqui, para mostrar para vocês como é que chega. Então, nós vamos aqui fazer agrupamentos e fazer... termo em comum em evidência, fazer uma fatoração aqui, uma simplificação disso. Então, vamos começar colocando o x em evidência, ó. Eu tenho x aqui, só x, tá? Aqui é xb, não é só x, ó. Aqui é xa, aqui é xb, aqui é x. Então, esses dois caras em evidência. Vai ficar assim. Eu coloco o x para fora dos parênteses e dentro dos parênteses, ó. XYA, então, se eu tenho x fora, fica YA aqui dentro. Porque se eu faço a multiplicação desses dois termos, eu chego nisso daqui que já estava escrito. Aí o outro tá aqui, ó, menos YB. Ok. Agora, vamos colocar em evidências que tem só Y. Aqui, ó, tem Y, cadê o outro que só tem Y? Aqui, ó, só tem Y. Então, vamos colocar agora o Y em evidência. Vai ficar Y, abre parênteses, XB... menos XA. Ok. Agora vamos colocar o que sobrou em evidência. Porque você viu que aqui, ó, tem o cara que tá do lado do X, tem o cara que tá do lado do Y e tem aquele termo independente, que não tem ninguém do lado dele, né? Não tem nem X nem Y. Então, ó, vai ficar esse cara aqui, ó. XA, YB. E cadê o outro que tá aqui, ó? Menos XB, YA. Tudo isso igual a zero. Tá, Giz? Mas não tá igual aqui ainda. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar e esses dois aqui, ó, vai ser o meu A. Eu vou chamar isso de coeficiente A. Então, vai ficar X vezes A, tá? Tô trocando, então, olha o que eu tô fazendo aqui. Eu estou colocando que YA menos YB vai ser o meu coeficiente A. Aqui, ó, o XB menos o XA, eu vou chamar de coeficiente B. Então, o XB menos o XA, estou chamando de coeficiente B. E esses dois aqui, termos aqui, eu vou colocar chamando de coeficiente C. Então, olha como é que vai ficar. X vezes A. Mas aqui tá AX, gente. Mas não tem problema você trocar, né? Você escrever X vezes A e você escrever AX, vai dar na mesma. Ó, então vamos lá. X vezes A, tá aqui, ó. Vou escrever do jeitinho que saiu ali. XA, depois mais YB, mais todo mundo aqui C igual a zero. Aí eu posso arrumar isso daqui, que vai ficar
AX, faz o contrário, mais BY mais C igual a zero. Isso daqui que eu acabei de chegar, que é a equação geral da reta. E já aproveita que marca aí também que esses coeficientes A são coeficientes A, B e C, são pertencentes ao conjunto dos números reais, tá bom? E aí, o que que nós temos? Nós temos que o coeficiente A, ele deve ser diferente de zero e que o coeficiente B também deve ser diferente de zero, são não nulos. Então, nós temos a equação geral da reta, eu mostrei para você como é que chega nela e agora nós vamos fazer os exercícios utilizando números ao invés de XA, YA, YB. Vamos lá? Determine a equação geral da reta, então agora nós vamos utilizar números, olha aqui nos lugares XA, YA, lembra? Ó, coloquei números agora, que passa pelos pontos, ponto A, 1 e menos 2, e o ponto B, 2 e menos 5. Então vamos primeiro fazer um esboço aqui no meu plano cartesiano desses dois pontos aqui. Precisa de toda vez fazer? Não, estou fazendo para mostrar para você. Então vamos lá, o ponto A. Então, lembre-se que é x, depois o y. O A é o 1 com o menos 2. Ó. Então, 1 de x eu ligo com o menos 2 de y, formei o ponto A. E o B é 2 de x e menos 5 de y. Vai ser 2 de x, que eu não escrevi aqui, 2 de x, com menos 5 de y, que está mais ou menos aqui. E aqui formou o ponto B. O que eu sei agora? Que se eu unir aqueles dois pontos ali, eu vou ter uma reta e nós vamos encontrar qual é a equação geral dessa reta. Vou chamar agora de reta S, tá bom? Então, vamos encontrar qual é a equação. Porque o que significa encontrar a equação geral de uma reta? Significa escrever de forma algébrica essa reta. Para quem achou que quando eu trabalhasse com geometria, né, não ia ter álgebra no meio da geometria? Pois tem. Para você que não gosta das letras na matemática, a produção tá dando risada aqui já, mas tem sim. Então vamos lá que eu vou te ajudar. Quem que lembra qual era a equação geral da reta? Produção, qual era mesmo? A equação geral da reta, qual era a cara dela, a estrutura dela? Ih, a produção não marcou, meu Deus do céu. Vai lá. Era AX, você aí em casa marcou, né? AX mais BY mais C igual a zero. Isso aqui era a estrutura dela, né? E como é que eu chegava nisso aqui mesmo? Eu fazia o determinante, igualava o determinante a zero, porque sabia que os três pontos estariam alinhados, eu coloco um ponto ali genérico, um terceiro ponto genérico e calculo o determinante. Então vamos lá para o determinante. Então vamos colocar aqui, vou começar com um ponto X genérico, como eu fiz aquela hora, aí é o que eu coloco. Primeiro, X de A, que é 1, e depois o X de B, que é 2. Agora, coloco o Y para começar a coluna, menos 2 e menos 5. Aí, coloco 1, 1 e 1, fecho aqui o meu determinante, transfiro as duas colunas aqui. E também tem um outro jeito de a gente fazer, que eu vou mostrar o outro jeito, que às vezes você pode gostar mais do outro jeito, que é escrever assim, ó, X e Y, você escreve duas colunas, não vai trabalhar com esse 1. 1 e menos 2, 2 e menos 5. Aí eu repito aqui embaixo esse x e esse y, ó, x e y. Ó, faço assim daí, né? Um jeito diferente. Para quem assistiu minha aula de condição de alinhamento de 3 pontos, eu fiz desse jeito também, ó. Eu faço a multiplicação dos elementos da diagonal principal. Vai ficar menos 2x, eu não troco o sinal, do jeito que deu. Menos 5 e mais 2y, ok? Agora, 2y. Agora vamos para os elementos da diagonal secundária, ó. Vai ficar menos y. Aqui, 2 vezes menos 2 dá menos 4. Então, ficaria mais 4. E aqui, ó, x vezes menos 5. Por que eu pus o 4 aqui, gente? Era para pôr na frente. Eita, deixa eu arrumar aqui. E agora ficou x vezes menos 5 dá menos 5x. Faço o oposto, mais 5x. Tá, então vou escrever agora esses dois aqui numa linha só. Vai ficar assim, então. Menos y mais 4. E eu esqueci de uma coisa, ninguém tá falando aí pra mim, do x aqui, né? Mais 5x, ainda bem que eu tô prestando atenção. E vou copiar o de vermelho agora. Menos 2x menos 5 mais 2y igual a zero. Igual a zero, por conta do determinante. Então, quem resolver por esse método aqui vai chegar na mesma coisa que eu cheguei aqui.
Posso agrupar aqui, não posso, gente? Fazer o agrupamento dos termos semelhantes, ó. Vamos agrupar o que tem x, ó. 5x com menos 2x. 5 menos 2, 3. 3x, ok. Agora vamos agrupar o que tem y, para ficar nessa ordem, né? O x, depois um com o y e o c. O que tem y? Aqui é menos 1 quando não tem ninguém. Menos 1y mais 2y, que vai ficar mais um y. Só y tá bom. E aí ficou o quê? 4 aqui e menos 5. Então, vou juntar agora mais 4 e menos 5, que vai ser menos 1, igual a 0. Então, eu acabei de encontrar a equação geral da reta que passa pelos pontos A e B. Então, a equação geral da reta, você escrevendo aqui a resposta, 3x mais 1y, então só mais y, menos 1 igual a 0. Prontinho, gente, tá resolvido o exercício. E se no seu livro tá escrito também para achar reduzida, calma que eu vou chegar na equação reduzida. Aqui eu tô falando só da geral para você praticar bastante, ok? Vamos para mais um exercício? Agora, só mudei os pontos, né, gente? O ponto A agora é menos 2 e 5, ponto B, 4 e menos 3. E, novamente, precisamos encontrar a equação geral dessa reta que passa por aqueles pontos. Então, vamos lá, montando o determinante. Então, vamos montar o determinante. Lembrando que eu tenho um ponto genérico, que eu chamava de x e y, lembra? Um ponto P que eu coloquei, ou pode ser um ponto C, que tinha as coordenadas x e y. Então, vamos lá. Vai começar pelo x. Aí, aqui eu coloco o x do ponto A, que é o menos 2, e o x do ponto B, 4. Tudo bem até aí, vocês estão entendendo nessas partes. Agora, o y, coloco o y do A, mas não é menos, né? É só 5. E o y do B, que é menos 3. Coloco 1 e fecho o determinante. Aí, você vai escolher se você quer fazer desse jeito aqui, de repetir as duas colunas, ou se você quiser fazer daquele que faz... diretão assim que eu acabei de fazer o anterior. Então, para variar, esse eu vou fazer transferindo as duas colunas. Daí você vai escolhendo o seu jeito. Então, eu vou transferir aqui, ó, x menos 2 e 4, y, 5 e menos 3. E aí eu tenho que lembrar que o determinante tem que ser igual a 0, por conta que eles estão alinhados. Muito bem, vamos lá. Então, vai ser x vezes 5 vezes 1. Então, vai ser 5x. Y vezes 1 vezes 4, mais 4y. 1 vezes menos 2 vezes menos 3. Menos 2 vezes menos 3, menos com menos dá mais 6. Pronto. Agora vamos para os elementos da diagonal secundária. Eu tenho que trocar o sinal no resultado, não pode esquecer. 4 vezes 5, 20. 20 vezes 1 dá 20, então vai ficar menos 20. Agora, menos 3 vezes 1, menos 3 vezes x, menos 3x. Troca o resultado na hora que vem para cá. 1 vezes menos 2 vezes y, menos 2y. Então, mais 2y. E tudo isso daqui eu vou igualar a 0. Muito bem, agora eu posso agrupar aqui os termos semelhantes. Ó, vou agrupar, então, 5x com 3x, que vai resultar em 8x. 4y com 2y, que vai ser 4 mais 2, 6y. Aí, o mais 6 com o menos 20, que vai ser menos 14, igual a 0. Lembra da estrutura de uma equação geral. Marca bem que aqui é uma geral, tá, gente? Não é a reduzida ainda. Na próxima aula teria a reduzida. Entendeu bem? Agora eu quero ver se você consegue determinar no próximo exercício a equação geral da reta, só que eu já vou dar o gráfico pronto, você vai a partir do gráfico fazer essa equação. Vamos ver se você consegue. Ô, gente, voltei aqui de novo no mesmo exercício, tá? Tenho duas observações para fazer. A produção me perguntou, quando eu faço aqui a diagonal principal, que nem eu fiz aqui, coloquei certinho na linha. Por que quando eu fiz a diagonal secundária, ao invés de eu colocar aqui, eu vim e coloquei aqui na frente? Ah, não sei, é porque eu faço desse jeito, é mania minha. Mas vocês poderiam ter colocado, então, aqui, ó, 4 vezes 5, 20, 20 vezes 1, 20. Só que inverte o sinal, ó, menos 20. Aqui daria mais 3x e aqui mais 2y, olha. Poderia ter feito o próximo, eu vou fazer assim, então, produção, desse jeito que era para ter feito aqui, tá bom? Essa observação. E segunda observação, que
quando você chega numa equação geral da reta que você vê que dá para simplificar todos os coeficientes ao mesmo tempo, você pode. Então, por exemplo, o 8, o 6 e o menos 14, ambos dá para você dividir todos por 2. Então, eu poderia vir aqui e dividir todos por 2, que ficaria 4x mais 6 dividido por 2, 3. Opa, 14 por 2, que vai ser 7. Eu enrolei aqui no 7, igual a zero. Ó. Você poderia ter feito isso daqui também, que também estaria certa a sua resposta da equação geral da reta. Tá bom? Marcou as observações? Isso daqui eu vou prometer que eu vou arrumar na hora de fazer, tá bom, gente? Vamos pro próximo. Escreva a equação geral da reta R conhecendo sua representação gráfica. Então veja que aqui eu já trouxe a representação gráfica para vocês. Não é igual aquele outro exercício que eu dava os pontos A e o ponto B e você já fazia. Como assim, Giz? Não é igual? Claro que é! Só tirar os pontos A e B aqui, ó, só não tá explícito para você. Ele tá ali no gráfico, a gente tem que tirar do gráfico. Então, vamos lá. Quem é esse primeiro ponto que tá marcado aqui, ó? Esse ponto aqui, ó, que vai ser o meu ponto A, quais serão as coordenadas dele? Veja que ele está em cima do eixo X. Quando está em cima do eixo X, quer dizer que a ordenada é 0, o Y é 0. Então, é 1 de X e 0 de Y. E esse outro ponto aqui, que seria meu ponto B, trocado, o nome não vai interferir nessas horas, né? Vai ser o quê? Vai ser 3 de X e 2 de Y. Você não pode pôr 2 de X e 3 de Y, isso aqui vai ficar errado. Tem que ser a ordem certinha. Ok, eu já tenho os pontos, olhei para minha representação gráfica, tirei os pontos. Agora é só montar o determinante. Eu tenho que fazer daquele jeitinho, né, que a produção falou, então. Vamos lá. Então, vai ser x e y. Aí, eu coloco x de A, 1, e agora x de B, que é 3. Agora, do y, coluna do y. Y de A, que é 0, e y de B, que é 2. Coloco 1 em todo mundo aqui e fechei o determinante. Eu sei o que mesmo, que o determinante tem que ser igual a 0, por conta do alinhamento dos pontos. Agora, eu vou repetir, então, essas duas primeiras colunas aqui, ó. X, 1 e 3... y0 e 2. Ó, vamos lá. Então, agora vamos fazer x vezes 0 vezes 1. Vai dar 0, né? Então, não preciso marcar. Deu 0, não preciso marcar. Vamos ter trabalho. Y vezes 1 dá y vezes 3, 3y. 1 vezes 1 dá 1, vezes 2 dá 2. Ok. Agora, vamos fazer os elementos da diagonal secundária, ó. 1 vezes 0 dá 0, vezes 3 dá 0. Deixa pra lá. X vezes 1 dá x, vezes 2 dá 2x. Só que lembra que inverte o sinal, 2x. Y vezes 1 dá y, vezes 1 dá y. Dá mais y, então inverte o sinal, menos y. Agora, é só juntar isso daqui. Então, vai ser menos 2x. Assim, produção, que ficou bom? Você fazia assim quando estudava? Ah, então tá bom. Menos 2x, menos y. Esse 3 aqui, como não tem sinal, é porque ele é positivo. Mais 3y. Mais 2 e que é igual a 0. Pronto, agora eu junto os termos que são semelhantes. Dá para juntar o que aqui? Menos 2x, não dá para juntar com ninguém. Posso juntar aqui, ó, menos y com mais 3y, vai ser igual a mais 2y. Mais 2 igual a 0. E ainda lembra que você pode fazer aquela simplificação quando os coeficientes A, B e C tiverem um divisor em comum? Dá para dividir por 2 todo mundo, ó, por 2, por 2 e por 2. Então, vai ficar menos x mais 1y, só coloco 1, mais 1 aqui, que é igual a 0. Pronto. Tá aqui a equação geral da minha reta, que passa por esses dois pontos aqui. Geral, tá? Não é reduzida ainda. Você tá curioso para saber da reduzida, né? Mas na próxima aula. Próximo exercício. Qual o valor de n para que o ponto P, que tem coordenadas, olha aqui, n e 2, eu preciso descobrir esse valorzinho aqui, desse cara aqui, pertence à reta R de equação. Aqui ele me deu qual é a equação geral da reta R, que é x mais 2y menos 5 igual a 0. Então, a partir dessa equação geral da reta que ele me deu, eu preciso achar o valor desse cara aqui, esse n que ele não me deu. Então, vamos lá. Então, eu vou colocar assim, ó, o meu ponto P, ele é formado pelas coordenadas n e 2. A minha equação geral da reta tá aqui, ó, x mais 2y menos 5 igual a 0.
O que que eu sei do ponto P? Quais são as coordenadas do ponto P? Elas não são formadas por x e um valor de y? Então, aqui ele é um valor que veio lá do eixo x e esse aqui é o cara que veio do eixo y. Você tá vendo que aqui também tem x e tem y? Então, só fazer a troca. Então, no lugar desse x, eu escrevo esse n. Ah, mas x dá do mesmo tamanho, não vai saber quem é. Mas é n, né? Mais 2y, ou seja, 2 vezes o valor de y, que é 2. Menos 5 igual a 0. Agora vai ser 2, é n no caso, mais 2 vezes 2, 4, porque eu tenho que fazer a multiplicação ali, menos 5 igual a 0. Agora você observa bem que eu tenho uma equação do primeiro grau ali, com uma incógnita, e a incógnita é o n. Então, você vai fazer o quê? Vai juntar os termos semelhantes aqui, ó, n menos, porque se eu tenho 4 e devo 5, fica menos 1, igual a 0. Aí, o que que eu vou fazer? Isolo o termo que tem a incógnita. Vai ficar n igual, esse 1 que estava menos, ele passa para o segundo membro como mais. Então, quer dizer que o n tem que ser igual a 1. Pronto, já encontrei. Então, a resposta, o meu ponto P, ele é formado pela coordenada 1, que é o valor do n, e 2, que seria a minha coordenada que vem de y, e esse n que vem de x, ele é igual a 1. Tá respondido, gente. N igual a 1, e é muito fácil, não é? E próximo exercício. Esse exercício é um pouquinho diferente, tá, gente? Ele fala assim, ó. As retas R, então ele coloca entre parênteses para identificar a reta R, ela tem por equação geral x menos 2y menos 1 igual a 0. E a reta S, x mais y menos 4 igual a 0. Então, essas retas R e S se encontram no ponto P, que tem coordenadas x e y. Não vou desenhar aqui agora, porque a gente vai resolver exercício direto. Determine as coordenadas de P, ou seja, tem que descobrir quem é x e quem é y. Como, então, as retas se encontram, o ponto P, ele pertence tanto à reta R quanto à reta S. Então, eu vou montar um sistema de equações com as duas retas, com as duas equações de cada reta, porque o ponto P deve satisfazer as duas equações. Então, o sistema vai ficar assim, eu vou pegar a reta R. Então, a reta R vai ser x menos 2y menos 1 igual a 0. E a reta S, que vai ser x mais y menos 4 igual a 0. Então, eu posso deixar escrito assim, ou como você deve estar acostumado a resolver sistemas de equação, não está igualado a 0, né? Eu pego esses termos que são independentes e coloco aqui no segundo membro. Daí, caso você queira fazer assim, porque está acostumado, vai ficar assim, ó, x menos 2y igual, esse 1 que está menos passa mais, igual a 1. E aqui na linha de baixo, que seria a equação S, x mais y é igual a 4 positivo. Porque o zero vai sumir, ele é nulo, né? Bom, então eu tenho aqui o meu sistema de equação, eu posso fazer pelo método da substituição, da adição, como você preferir. Aqui acredito que dá pra gente fazer pelo método da substituição. Então eu vou pegar pelo método da substituição, que se você tem dúvida nessa aula, vou deixar a indicação também para revisar. Eu vou isolar o x, então vai ficar que x é igual a 1 mais 2y. Ô, Giz, mas já poderia ter feito aqui, né? Já poderia ter feito ali pelo método da substituição, é dar na mesma, ó. Você ia passar 1 para cá e ficar positivo, o 2y para cá e ficar positivo. Pronto, tá aqui, ó. Então, aqui ele é o valor isolado de x, que é 1 mais 2y. Então, eu vou pegar esse valor isolado de x e vou colocar nesse x aqui, ó. 1 mais 2y. E copio o resto. Mais y, que é igual a 4. Agora, vamos agrupar os termos semelhantes. 2y com 1y que está aqui, 3y. Igual a 4, pego esse 1 e trago para cá, 1. Então, 3y vai ser igual a 4 menos 1, 3. E para terminar, eu divido, né? Eu vou fazer que y é igual a 3 dividido por 3. Então, o que nós vamos chegar, gente? Nós vamos chegar que y é igual a 1. Pronto, achei o valor de y. Como é que eu faço para achar o valor de x agora? Você pega esse valor de y e coloca aqui, ó, no lugar dele, ó. Daí vai ser assim, deixa eu fazer de outra cor. X é igual a 1 mais 2 vezes o valor do y. 2 vezes 1 que eu acabei de encontrar aqui. Então, x vai ser igual a 1 mais multiplicação primeiro, né, minha gente? Então, x vai ser igual a 3. Com isso, eu já tenho a resposta, então,
de quais são, na verdade, as coordenadas do ponto P. Então, P vai ser igual a X, que é 3, e Y, que vai ser 1. Então, já tem a respostinha das coordenadas do ponto P. Então, você viu quanto conteúdo que nós abordamos nessa aula? Condição de alinhamento de 3 pontos, o determinante, fator comum em evidência, sistema de equação, a própria equação. Então, são vários conteúdos que sempre está lá anterior a esse, né? Então, é importante você sempre estar relembrando, caso tenha esquecido de alguma coisa, tudo bem? E lembre-se que depois dessa aula vem a equação reduzida da reta. Isso aqui tudo eu falei de geral. Aí vem a equação reduzida e você não pode perder essa aula da equação reduzida. E se precisar de algum conteúdo aqui no canal, você digita o nome do conteúdo, giz com giz na frente, e você terá aquela aula especial. Não encontrou? Deixa nos comentários, giz, sugiro que grave tal aula porque eu não encontrei. Ou se não tem no canal, eu mando o link para você. Combinado? Deixa aquele like aí pra gente e aproveita para se inscrever no canal. E eu vejo você na próxima aula de equação reduzida. Tchau!